Eu falo o que vem na frente primeiro, é Daniel. Amém. Mais um membro da igreja, nasceu esta semana. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem bem assim profunda, porque nós sabemos o seguinte, que Jesus nos mandou participar da Santa Ceia. Jesus nos mandou fazer isso em memória dele. E Jesus disse que a gente deveria comer da carne dele e do sangue dele, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Alguns até dizem que é um ato simbólico, né? O corpo e o sangue de Cristo. Mas se fosse tão simbólico, o Senhor não diria que aquele que comer indignamente ou beber será culpado da morte de Cristo. Ele também não diria que por causa de comer indignamente e beber, muitos já morreram e muitos estão doentes dentro da igreja. As pessoas estão fracas, porque não participam dignamente do corpo e do sangue de Cristo. Então, o corpo e o sangue de Cristo é algo muito importante para nós. Por quê? Porque ele traz a nós, neste momento da Santa Ceia, para aqueles que realmente estão na palavra de Deus, estão convertidos, traz o reino de Deus. E no momento que nós participamos, nós temos uma comunhão com o Pai, intimamente. Pois ele diz que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem a vida eterna. Então nós vamos entender isso hoje, porque muitas pessoas que aceitam a Jesus ainda não se converteram. Tem gente que tem 50 anos de igreja e ainda não se converteram. Por que não se converteram? A palavra do Senhor diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. E nós vemos muitas pessoas não dando os frutos que deveriam dar. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, está escrito o seguinte: Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente, isso aqui é verdade que ele está falando, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Se somos filhos de Deus, como muitos dizem, não, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus por quê? Porque você frequenta uma igreja, porque você se batizou? Isso não quer dizer nada. O filho de Deus, ele vê o Pai fazer as coisas. Ele enxerga o reino de Deus, o reino invisível. O Filho de Deus conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. Não é assim que a palavra de Deus diz? Lá em Mateus 7, muitos vão falar: mas Senhor, eu fiz milagres, profetizei, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci, vós que praticais a iniquidade. E a maioria dos filhos que se dizem filhos não vê, aliás, tudo que o filho faz, primeiro, ele tem que ver o pai fazer. Se você não está vendo o que o pai está fazendo, pode ser que você esteja fazendo tudo errado. E o que vai acontecer? O que eu planto, eu vou colher. E muitos estão colhendo, os filhos estão colhendo, até terceira e quarta geração também vão colher. Por isso que é importante o pai, quando o filho vai fazer alguma coisa, né? Olha lá, só pode, ele só permitiu, o filho só pode fazer o que vê o pai fazer. Nós não podemos fazer nada daquilo que o pai não está fazendo. E hoje eu quero trazer essa mensagem para você. O reino invisível de Deus. O que nós temos que fazer e como é que nós podemos hoje ver o Pai fazer.
Então, Deus sabe que nós estamos nesse mundo físico e que Ele quer que nós entendamos também, venhamos entender e venhamos conhecer o reino de Deus. A primeira coisa que Deus fala uma das principais coisas que Deus fala para nós é de buscar em primeiro lugar o seu reino. Mas o reino de Deus, ele não é visível ao olho nu, porque o reino de Deus é um reino espiritual. E nós só podemos ver através do Espírito. Todo mundo tem Espírito. Porque se você não tivesse Espírito, você não estaria aqui. Então, mas o Senhor também diz em Coríntios que quando o meu Espírito se une com o Espírito de Deus, nós nos tornamos um só. Eu vou dar um exemplo de pessoas que vê e pessoas que não vê. Pastor, mas eu posso ver? Tem que ver. Não é que se eu posso ver. Nós temos que ver. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho também tem que fazer. É mandamento, é uma condição para nós. Jesus deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Jesus está falando isso. O Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Só pode, ou seja, Ele não deu uma outra opção. Só podemos fazer aquilo que a gente vê o Pai. E se eu não vejo, não podemos fazer, porque Ele disse, o Filho não pode fazer. Quem é filho? Quem é filho entende isso. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia, João 20, versículo 24, como que são essas coisas. Como que é ver? Alguém lembra do Tomé? O Tomé é igual à maioria. O Tomé não vê. Ele não conseguia ver. Irmãos, Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado e Jesus veio. Mas Jesus não estava mais no mundo físico, porque ele já estava com o corpo o quê? Glorificado. Então Jesus já estava no reino de Deus, mas os discípulos podiam ver. Jesus deixou-se mostrar para os discípulos. Mas o Tomé, ele tinha umas dúvidas, ele não tinha entendimento. Mas Jesus misericordioso mostrou para todos os discípulos. Tanto é que ele saiu, os guardas não viram, ninguém via ele. Ele era diferente do que todo mundo conhecia, porque ele tinha um corpo já glorificado. Nós vamos ter outro corpo, graças a Deus, irmão. Não vou ser tão feio lá na glória. Amém? Ninguém de nós. Então vamos lá. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Vamos lá. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas que Senhor é esse? O Jesus após a ressurreição. O outro Jesus era o mesmo, mas ele estava diferente. Ou seja, o que os discípulos estavam vendo? Jesus já no reino dele. Nós vamos ver daqui a pouco mais à frente. Jesus, ele estava já no reino de Deus e eles conseguiram ver. Por isso que Jesus falou: os filhos têm que ver o Pai. O filho não pode fazer nada sem ver o Pai. Vimos o Senhor, mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, veja, estava tudo trancado, irmão. Não dava para entrar ninguém. Um ser humano normal tinha que abrir e Jesus apareceu. Por quê? Porque ele já não era do mundo físico. Era um fantasma? Não, era Jesus.
E seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Veja, eles ouviram e viram. Vamos lá. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então veja, pastor, mas isso aconteceu lá com Jesus, com seus discípulos, mas nós não somos discípulos? A Bíblia diz, irmãos, que nós, como cristãos, nós temos acesso ao reino de Deus. Veja que tinha uma dificuldade deles entenderem quem era Jesus, eles não reconheciam Jesus. Jesus, ele nunca vai aparecer para nós, alguns até veem, outros não. Mas eu não estou falando de você ter que ver o próprio Jesus. Mas o que nós estamos falando hoje, é de você, hoje, pelo menos, ouvir a Jesus. Tem pessoas aqui até vê, não como a gente vê, diferente. Amém? Não vou entrar nesse detalhe, porque se eu falar, aí todo mundo vai buscar. Eu tenho que ver. Não é isso. Cada um tem suas experiências com Deus e cada um vê da forma que Deus quer. Mas não é como a gente está acostumado a ver pessoas. O Senhor tem a sua... Eu sei quando Jesus está perto de mim. Eu sei. Eu não vejo Ele, mas eu sei. Eu sinto. A minha esposa, a gente já está andando assim, Jesus está aqui agora, acabou de chegar. A gente sente, a gente tem uma particularidade, uma intimidade. Cada um deve buscar essa intimidade com Deus. E Deus sempre tem falado com a gente, através da palavra. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje? A importância de vocês ouvirem a Deus. A importância de você não fazer nada sem primeiro dar ouvido a Deus. Ouvir a voz do Senhor. Conhecer o Senhor verdadeiramente. Então vamos lá. Esse reino que nós temos que acessar, o reino de Deus, é um reino invisível. Mas como é que nós chegamos até lá? Através da palavra de Deus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Muitos crentes acham que você só pode acessar o reino de Deus quando você morrer. Não. Quando Jesus orou o Pai Nosso, que nem foi a primeira música, primeiro louvor, ele disse no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Ele não está dizendo, eu vou ao reino. Nós queremos ir ao reino. Vão até o reino. Não. Jesus mandou a gente, na oração, trazer o reino aqui na terra, para que seja feito aqui na terra como no céu. Quando Adão e Eva, antes de Adão e Eva pecarem, eles viam as duas dimensões ao mesmo tempo. O físico e o espiritual. Quando entrou o pecado de Adão e Eva, a primeira coisa, após o Senhor conversar com eles, ainda tinha uma certa presença. Deus foi lá, falou com Adão, falou com a Eva, eles mentiram, tentaram enganar Deus, tentaram culpar Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu, a serpente me enganou, começou as desculpas. Aí o Senhor tira eles do jardim do Éden. O jardim do Éden representa o mundo espiritual. Tanto é que ninguém sabe onde é esse lugar. Tem um posicionamento, mas ninguém nunca viu. Desapareceu. E a Bíblia diz que o Senhor colocou anjo para guardar o jardim. Ou seja, o ser humano ele separou do mundo espiritual. Ele passa a ver só o mundo físico. Ele só passa a ver carnalmente o que está acontecendo. E não consegue mais ver o reino de Deus. O véu veio.
e cegou o entendimento das pessoas. Mas veio Jesus e rasgou o véu e deu acesso agora a todos nós novamente a ver o reino de Deus, a entender o reino de Deus, a ouvir o reino de Deus. Amém? Lucas 11:20. Qual foi a missão de Jesus quando ele veio aqui? Primeiro, salvar o mundo do pecado. Segundo, destruir as obras do diabo. Terceiro, trazer o reino de Deus para nós. Jesus trouxe de novo o reino de Deus. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Veja, chegou a vocês agora o reino de Deus. E aonde está o Pai? Aonde está o Filho? No reino de Deus. Quem está conosco é o Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Senhor disse: vocês estão conseguindo expulsar demônio? Demônio fica onde, irmãos? Demônio é físico? Veja, vocês, se eu estou conseguindo expulsar demônio que está lá no mundo espiritual, é porque o reino de Deus está com vocês. No Velho Testamento não tem ninguém expulsando demônio. No Velho Testamento ninguém acreditava, nem sabia que o diabo existia. Nunca ninguém falou de Satanás no Velho Testamento, meio por cima. Tanto é que eles culpavam a Deus. Deus fazia o bem e Deus fazia o mal. Até hoje, o povo fala que Deus castiga, que Deus mata, que Deus é mal, né? Mas Jesus, em João 10:10, disse: não, quem mata, quem rouba, quem destrói é Satanás. Eu não, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém? E tem gente ainda falando que Deus está provando, que Deus está fazendo isso, que Deus está castigando, que Deus está fazendo o vírus aparecer, que Deus está pondo a mão, que Deus está... Para com isso, irmãos. Quem mata, quem rouba, quem destrói é o diabo. Nunca foi Deus. Deus é amor. Ele amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu Filho. Não, mas é Deus que está julgando, a mão de Deus que está pesando. Mentira. Não existe isso. Pelo menos o que está escrito na Bíblia, não. Deus está castigando. E o diabo está fazendo o quê, irmão? Está de férias em Miami. Está andando de avião, pulando de paraquedas. Porque ele não faz nada. Ele não faz nada. A natureza dele não existe. Mas Jesus está expulsando demônio. Por quê? Porque chegou o reino de Deus. Ou seja, nós temos acesso ao mundo espiritual agora. Ele falou: lembra disso. Se vocês estão vendo alguém expulsar demônio, você pode ver que na igreja agora ninguém mais expulsa demônio, irmão. Nas igrejas hoje nem demônio manifesta mais. É raro manifestar demônio em igreja. Mas por que, irmãos? Será que o reino de Deus está naquele lugar? Tem gente que tem medo de expulsar demônio. Jesus falou: se vocês não estão tendo acesso ao reino de Deus, um dos sinais que ele disse que o reino de Deus chegou na sua vida é que você expulsa demônio. Porque você está agindo no mundo espiritual. O mundo espiritual está te ouvindo. E é por isso que você consegue. E se você consegue expulsar o demônio que está no reino das trevas, por que você não consegue ouvir Deus que está no reino de Deus? Porque lá no reino de Deus só fala com ele quem é filho. Se eu estou aqui na terra expulsando demônios, que é do inferno, que é do reino das trevas, ou seja, eu estou conseguindo acessar o mundo espiritual, por que eu não consigo acessar o reino de Deus, que também é espiritual? Qualquer pessoa, em nome de Jesus, expulsa demônio. Mas, Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome, os sinais seguem os que creem. Você crê, você vai lá e expulsa. Então não quer dizer que você é salvo, porque você está expulsando demônio. Porque o salvo, ele tem acesso ao reino de Deus. O salvo é filho. O salvo vê o Pai. O salvo ouve o Pai falar. Vê o Deus fazer as coisas. O salvo tem respeito à palavra do Senhor. Efésios 1, versículo 7.
Jesus, a palavra de Deus, é que nos une ao mundo espiritual. Eu não conheço o mundo espiritual, eu não ouço o mundo espiritual se não for através da palavra. Eu não entendo quem é Deus, eu não sei quem é Deus, eu não sei o que Deus fala, eu não sei o que Deus quer, eu não sei as leis do reino de Deus, se eu não conhecer a palavra de Deus. E hoje nós pregamos para uma igreja que se diz templo do Espírito Santo, que se diz salvos, que não lê a Bíblia. Como que você vai acessar? O único elo, Jesus falou, ninguém, vou repetir, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Quem é Jesus? A palavra de Deus. Ninguém vai chegar ao Pai se não for a palavra de Deus. Se você não tem Jesus, se você não tem a palavra, se você não conhece a palavra, você não vai conseguir ouvir Deus falar com você. Você consegue ouvir o pastor falar com você, mas o pastor pode te enganar, o pastor pode errar. Por isso que é bom você conhecer Jesus, porque quando o pastor fizer coisa errada, você vai, opa, isso não está na Bíblia não. O Espírito Santo na hora te avisa. É por isso que muita gente está sendo enganado. Você vê, a Bíblia diz que o Senhor já levou todas as nossas doenças, já levou ou não levou? Mas tem gente que não crê, tem até pastor que não crê. Não crê que Jesus está com medo do vírus. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido. Mas que pastor é esse que não crê na palavra? Que pastor é esse que não crê na palavra, irmão? Ele tinha que ser o primeiro a crer na palavra, levar a palavra. É como eu digo a vocês, bombeiro, quando você chama o bombeiro, é para apagar um incêndio, sim ou não? Quando você chama a polícia, é para prender o quê? O bandido. Quando você chama um crente, para que é? Para transformar trevas em luz. Quando a luz chega, as trevas têm o quê? Nós somos um povo diferente, irmãos. A Bíblia diz, há uma diferença na vida daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Há uma diferença, não é financeira, é atitudes, é fé. A fé do crente é diferente, porque a fé do crente está alicerçada na palavra de Deus. Não está, agora quem não é filho de Deus só enxerga o mundo. Morreu, morreu 600, tudo mentira também na televisão, viu, irmão? Não está morrendo nada disso. Hospital tudo vazio. Ninguém mostra. Vocês já repararam nisso? Mas é para quê? Irmão, tem mais gente morrendo de medo do que vocês imaginam. É medo que está matando as pessoas. Não é vírus nenhum, é medo. Porque se a pessoa começar a tossir, ter febre, ai, é ele me pegou. Mata. Você vai ter doença que você nunca teve na sua vida. Para morrer logo. Uma pessoa dessa já está com a fé de morte, irmãos. É ou não é? É a medo que está matando. Senhor, porque o que eu mais temia me aconteceu, o que receava me sobreveio. O Jó disse isso. O Jó falou isso. Nele quem? Jesus. Temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Vamos embora, mais um, até o 10. A qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade. Veja, Jesus ele nos revela o mistério da sua vontade. Ou seja, a palavra de Deus nos revela a vontade de Deus. De acordo com o seu bom propósito. Deus, o propósito dele é sempre o quê, irmão? Bom. Então Deus castiga, Deus mata, isso aí não vem de Deus. Isso é bom ou é ruim? Então é do diabo. O propósito de Deus sempre será bom para nós. De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tudo, celestiais ou terrenas,
na dispensação da plenitude dos tempos. Então Deus quer que tudo converge, ou seja, tudo venha, tudo acabe em Jesus, na palavra. Então o filho não pode fazer nada sem antes dar ouvido à palavra. Porque tudo, passou meu casamento, resolve na palavra. Problema de saúde, resolve na palavra. Problema familiar, na palavra. Problema sentimental, tudo na palavra. Lê, aprenda, fala, Deus, fala comigo aqui, você vai entender o que está acontecendo com você. Você vai se ver lá. Você vai ver as atitudes que você faz, toma, tudo no livro de Provérbios. Aí Deus, ele te mostra, e ele fala quem você é, o que tem que fazer. Hoje ela está me falando sobre as mulheres, né? As mulheres amarguradas. Está vendo? Isso é tudo mulher amargurada. Todas elas que fazem isso são amarguradas. Aí você vê na igreja a pessoa fazendo isso é amargurada, tem amargura. A amargura é um veneno, irmãos, que mata. Mulher amargurada. E tem um monte de mulher amargurada na igreja. Quando eu falo igreja, em todas. Mas não cura. Porque elas não vêm amarguradas. Tão crente. Mas a amargura que está dentro dela desvia todos que estão ao redor do caminho. Deus fala ou não fala? É só você buscar. Voltando aqui à palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Irmãos, quando nós estamos na palavra, ou seja, nós estamos em Jesus, o que acontece? Os dois reinos estão ligados, o físico e o espiritual. Por isso que o Senhor disse, né? Tudo que vejo o Pai fazer, eu faço. Ele não vê Deus. Quando eu mostrei aquela primeira passagem para vocês, é Jesus mostrando para os discípulos que agora ele ia para o Pai, só que tudo que eles tinham que falar, vocês não estão me vendo? Vocês vão continuar me vendo, mas agora através da minha palavra, porque eu sou a palavra. Vocês não vão me ver mais assim, vocês vão me ver pela palavra de Deus. São raras pessoas que têm uma experiência com Jesus, raro. Mas todas as pessoas que têm uma experiência com Jesus não conseguem ver o rosto de Jesus. Se uma pessoa falar para você, eu vi Jesus, ele é assim, assim, viu o diabo. Porque Jesus jamais mostrou o rosto para ninguém. Jamais. E nunca vai mostrar. Nós só vamos ver lá na glória. São pouquíssimas pessoas que têm uma experiência. Você perguntar para cada pessoa que viu Jesus, aí eu vi, faz um desenho, chama aquele cara que faz o desenho lá, cada um vai ser de um jeito. E a maioria vê aquele de olho azul, de barba, cabelo comprido. Porque de tanta gente ver a foto, ver filme, a gente enxerga, ele não é daquele jeito. Na minha Bíblia está escrito que Jesus era feio. Olhando para ele, ele era feio. Não tinha beleza nenhuma. Mas se colocasse um Jesus feio, não ia vender imagem, irmão. Quem ia colocar um bicho, né, um homem feio lá? Está lá em Isaías 54. Então vamos lá. Paulo entendia dessas dimensões, o apóstolo Paulo. Ele entendia esse negócio de ver o reino de Deus. E ele deu uma dica para nós aqui, ó. Na verdade, as mentes dele se fecharam. O pessoal fala mente fechada. Tinha um pastor que quando o cara fazia coisa errada, ele fazia mente fechada. Pois até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Ou seja, a pessoa ainda ela está no mundo físico. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Então, a pessoa ela não consegue ter acesso ao reino de Deus se ela não se converter verdadeiramente para Cristo. Ela não consegue enxergar, irmãos. Ela não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus não fala aqui, meu filho. Não, ele fala através da palavra de Deus. Mais um versículo aí. 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido,
um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então veja, a pessoa só vai conseguir ver a Deus, ouvir a Deus, né? Porque Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Quem é Jesus? Palavra de quem? De Deus. Então quando eu vejo a palavra revelada, eu vejo o Pai falando comigo. É como se eu não vejo ele fisicamente, mas eu ouço a voz dele falando comigo. Por isso que o filho não faz nada sem antes ouvir a voz do Senhor. Tem muita gente, irmãos, que chegam para mim e perguntam para mim, pastor, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, o que o senhor acha? Irmão, fala com Deus, eu não sou Deus. A minha opinião é uma coisa, eu não sei qual é a sua fé, eu não sei o que você vai fazer. Aparentemente, humanamente falando, eu posso te dar o conselho, mas eu não sei o espiritual. Você pode estar querendo, pastor, eu vou comprar um carro, amém, o que você acha legal? É legal, não é legal um carro novo? É ou não é? Mas Deus está mandando comprar? Deus permitiu? Pastor, eu quero casar. Quero casar com aquela moça, quero casar com aquele moço. Amém. Tem alguma coisa errada em casar? Não. Mas Deus mandou casar com aquela pessoa? É essa pessoa que Deus escolheu para você? Porque Deus escolheu uma pessoa para você. Não existe duas, irmãos. Por isso que namorar é pecado. Que namorar é test drive. Ah, não gostei. Vamos para outro. Porque o casamento, Deus escolheu uma mulher para você, escolheu um homem para você, para o resto da vida. E aonde está? Pode estar lá no Japão. O que Deus uniu, Ele vai trazer até você. E como que eu sei? Ele vai te falar. Quando eu vi minha esposa, eu falei, é essa. E tinha um monte de opção, irmão. Tinha um monte de opção. Naquela época lá eu estava mais... Não sei o que tinha, parece que tinha doce, tinha mel. Mas era uma coisa terrível. Mas você vê quanto que o diabo mandou para mim. Mas quando foi ela, eu falei, não é essa daí. Eu falei, não tem que... E aí ela fugiu de mim. Mas eu fui atrás. E Deus trouxe de volta. Porque Deus une, não adianta, irmãos. Pode ter certeza que vai vir. Agora, a ansiedade faz demorar mais ainda. A preocupação, o medo, a vontade. Tem gente que só pensa naquilo. Vai morrer solteiro. Porque Deus não vai levar uma pessoa para casar com você se você só está pensando nessas coisas. Tem coisas muito mais importantes para você pensar. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe a hora certa de acrescentar o teu marido, a tua esposa. Você não precisa se preocupar. Se Ele quiser que você case só com 50 anos, é com 50 anos que você vai casar. Porque se casar antes, talvez você não estava preparado. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Todas as coisas Ele sabe. E te conhece mais do que você. Vamos lá. Palavra de Deus. A palavra de Deus é revelada para os que tiram o véu. Porque aqueles que estão com véu estão cegos, irmãos. As pessoas só analisam as coisas por este mundo. Jamais você pode analisar uma situação. Olha para o teu casamento. Olha para a sua família. Quem não tem problema aqui? Todo mundo tem problema. Como que você está enxergando esse problema? Pela palavra ou pelos teus olhos? Ou pelo que os outros falam? Pelo que a televisão mostra? Pelo que a psicóloga falou para você? Como que você enxerga os teus problemas? Qual a visão que você tem dele? Espiritualmente falando? Nenhuma, pastor. Porque o meu caso não tem mais jeito. Meu caso não tem mais jeito. Então você é uma pessoa carnal. E uma pessoa carnal não vê a Deus e não entra no reino de Deus. Só as pessoas espirituais que entram no reino de Deus. Porque Deus é espírito. E Ele diz aqui, Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Voltando então, 2 Coríntios 3,17. É aí mesmo, próximo. Ora, o Senhor é o
Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. Ele é Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito? Onde está o Espírito de Deus, irmãos? Em nós. Espírito Santo aqui. Nós somos templo do... Nós não somos igreja. Nós somos templo do Espírito Santo. Vou mostrar aqui na Bíblia também, acho que é agora. Eu mostrei sexta-feira em Colossenses 1,18, diz a mesma coisa. Que Jesus é cabeça da igreja. Que é o quê? O corpo. O corpo não é formado por um só. O corpo é formado por todos os crentes. Amém? Então vamos lá, mais um. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, ou seja, nós tiramos já aquela venda, a gente consegue contemplar a face do Senhor, nós conseguimos ver Jesus, ver o Senhor através da palavra. Segundo a sua imagem, olha aí, quem lê assim parece que a pessoa vê Deus, né? Não, ninguém vê Deus. Mas nós, é como se a gente estivesse vendo Deus através da palavra. Pela palavra a gente vê Ele, como Ele é poderoso, como Ele é amoroso, como Ele é paciente, como Ele é longâmino, como Ele perdoa os nossos pecados, como Ele ama a cada um de nós. Então eu não preciso vê-lo. Pela palavra de Deus, eu consigo reconhecer, eu consigo fazer a imagem dele dentro de mim. Você pega um livro, quem lê livro, quem gosta de ler livro, você consegue entender o autor, você conhece o autor por aquilo que você lê. Então eu conheço Deus, o autor, que é Deus, da palavra, por aquilo que está escrito. Eu sei que Ele pode fazer o que Ele não pode fazer. Eu sei que Ele é grandioso. Eu sei que o poder dele, ele tem o poder de criação. Ele deu, irmão, Deus, através da palavra eu conheço, eu faço uma imagem de Deus dentro de mim. E é por isso que eu não faço nada sem ver Ele fazer. Porque a minha vida, a sua vida está aqui na palavra de Deus. Não vai acrescentar mais nada, não vai tirar nada. Tudo que está acontecendo está aqui dentro. E Ele já deu a solução. Pois aquele que acrescentar ou tirar... Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor. Segundo a imagem que nós temos dele, cada vez mais que eu confio nele, a glória dele aumenta. Cada vez mais que eu o conheço, a glória dele aumenta na minha vida. Cada vez mais que a minha fé aumenta, a glória dele, o poder dele se manifesta mais a minha vida. Então, quanto mais eu conheço a Jesus, mais a glória de Deus se manifesta, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ah, pastor, mas você pode ser que você tenha o Espírito Santo, você aceitou Jesus, tal, mas o conhecimento, o entendimento, né? Por exemplo, você está passando por uma rua, aí a pessoa fala, eu tenho Covid, o que você faz? Não dá a mão para ela, né? Você vê, a glória de Deus é tão pequena em você, porque se você tivesse a glória de Deus, você fala, vem cá, vou fazer uma oração para você, eu vou expulsar esse Covid da sua vida agora, em nome de Jesus, porque Jesus já levou todas as doenças. Não, o crente fica escondendo, põe máscara, a gente está de máscara aqui, porque a lei manda, o crente tem medo, Deus me livre, se espirrar. A minha cunhada lá em São Paulo disse que no ônibus lá em São Paulo assim, se espirrou, sai fora. Olha o medo da pessoa. A minha cunhada disse que tem gente que nem os filhos deixam brincar no quintal, irmão. A doença que eles colocaram na... E para tirar essa doença da mente deles? Isso mata mais do que corona, irmão. Mata mais que bala perdida. Mata muito mais que câncer. Esse medo que as pessoas estão sentindo. Esse é o demônio. Nós vamos ver daqui a pouco. Daqui a pouco Deus vai falar com a gente a respeito disso. Versículo agora. Se rasgarmos o véu da incredulidade, do medo, do pecado, nós vamos ver o reino de Deus.
Agora, a pessoa, irmão, a pessoa que não consegue ver o reino de Deus, ela está aprisionada neste mundo. E a Bíblia diz, vós não sois mais deste mundo. Ela está aprisionada com as coisas deste mundo. Ela resolve as coisas segundo o mundo. Ela resolve as coisas segundo aquilo que falam. Mas elas não resolvem as coisas conforme a palavra de Deus. Isso é um sinal de aprisionamento. Você ainda não se tornou filho. Porque Jesus, quando vem, Ele te liberta. Não foi isso que a palavra de Deus diz? Ele te liberta. Ele veio para trazer para você o que? Livramento. É antes que Ele disse isso aí? Vamos ver. Ah lá. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali há o quê? Você é liberto. Então, aonde há o Espírito do Senhor, tem liberdade. Aonde não há Espírito do Senhor, há aprisionamento. Então, na sua vida, aonde você não consegue desenvolver, tem aprisionamento. O Senhor não está lá. A palavra do Senhor não está lá. E se a palavra do Senhor não está lá, não tem cura, porque a palavra de Deus é remédio. 2 Coríntios 4:4. Quem é que te aprisiona? O Deus desta era, Deus minúsculo, cegou o entendimento do descrente. Entendeu? A pessoa não consegue entender, porque não é crente ainda, não é convertido. Ah, mas estou na igreja. Irmão, não quer dizer nada você está na igreja. Para com isso, igreja não salva ninguém. Cansamos, tem pastor que fala aí, né? Se você vê um pastor, aqui Deus está, irmão. Nunca entre numa igreja dessa, onde o pastor se engrandece, dizendo que a igreja é a verdadeira. Eu estava vendo um pastor falando aí, dá vontade de entrar na televisão e dar um soco nele. Onde está escrito isso? Exaltando o profeta, que o diabo tem medo desse profeta. O diabo declarou, irmão, o diabo tem medo de Jesus. E daqueles que têm Jesus. O diabo não respeita profeta, o diabo respeita a palavra de Deus. O diabo não respeitou Jesus, não respeitou Adão e Eva. Ele temeu. Jesus foi lá no deserto, o que ele fez com Jesus? Levou lá e tentou ele. Usou a palavra. Usou a palavra para tirar Jesus do caminho. Usou ou não usou? E ofereceu, como que diz aí, a propina para Jesus. Se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos esse reino. Ofereceu propina para Deus, para Jesus. Ele respeitou Jesus? Não. Ele é um anjo, ele conhece. Ele caiu do céu, ele sabe como que é lá. Só que ele sabe que ele tem um limite dele. Aí Jesus, na palavra, está escrito, de novo, está escrito, de novo, está escrito. Ele ficou firme Aí veio os anjos e serviram o banquete para ele. Nós estamos aqui, né? Então vamos lá. O Deus dessa era cegou o entendimento do descrente, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de... Como é que eu vejo Deus? Pela revelação da palavra. E o crente que não consegue a revelação da palavra é porque o diabo aprisionou a sua mente. É o diabo, não é demônio não, viu, irmão? Demônio ele manifesta, o diabo ele fala com você. Não vai dar certo, não. Não é bem assim, não. O que o pastor está falando não é assim, não. Eu não creio nisso. Eu vou mais pelo que eu sinto. Meu coração. Enganoso é o coração do homem. Quem conhecerá? O homem é enganoso, o coração do homem é enganoso. O que vale para o crente é o que a palavra de Deus diz. Pronto. Se a palavra de Deus não vale para você, você é um descrente. Você está aprisionado, a tua mente está aprisionada. Está aqui, ó. Não sou eu que falo. O Deus desta era cegou o entendimento do descrente, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que Jesus falou, não faça nada sem primeiro ver Deus. Como que eu vejo Deus?
quando eu tenho a revelação do Evangelho, da palavra de Deus no meu coração. Então, todas as vezes que Deus fala através da palavra, é a revelação. Eu estou vendo Deus. Então, aonde Deus manifesta através de nós? Através do conhecimento da revelação da palavra dele. Amém? Glória a Deus. Agora, o incrédulo, irmãos, não é apenas o descrente. Aquele do mundo é incrédulo. Não. O incrédulo é aquele que também não conhece, não tem revelação da palavra de Deus. Ou seja, não faz as coisas sem ouvir Deus falar. A pessoa faz aquilo que ela acha, que ela sente. Quantas vezes, irmãos, eu tinha condições financeiras, eu ia comprar uma coisa que eu queria, que não era nem supérfluo, era necessidade. Aí eu perguntava para Deus, Deus, eu posso? Aí Deus falava, não. Deus ruim. Mas ele tinha um propósito. Você vai comprar a hora que eu... Muitas vezes eu nem precisei comprar, eu ganhei. Está vendo? Você não precisa comprar, eu vou te dar. Então, por isso que nós temos que fazer o que Deus fala, não é o que eu acho que eu quero. E hoje os pais ensinam os teus filhos errado, irmão. Você dá tudo que os teus filhos querem, você faz tudo o que eles querem. Quem manda nele é eles, quem manda em você são eles. Nem Deus faz isso. E o Senhor diz, ensine o seu filho no caminho que deve andar. Com 12 anos, você não segura mais. Não segura mais. Faz chantaginha de pequenininho. Vai de novo. De novo. Então tá bom. Vai fazer de novo? Você está entendendo o que é isso? Tá bom. Quem que manda aqui, nunca mais faz, irmão. Mas vai, não, bebê. Toma, eu quero, toma, eu quero. Aí com 12, 13 anos começa a fazer chantagem. Se você não me der, eu me mato. Se mata. Não há medo para sustentar. E vai para o inferno. Pode avisar, vai para o inferno, viu? Não demonstra que você, vai se matar. Se mata. Vai fazer o quê? Não conhece a palavra? Você não ensinou a palavra? E quer se matar ainda? Se eu é uma pessoa do mundo é uma coisa. Mas crente, filho de crente, falar que vai se matar, se não quiser, deixa morrer. Você não vai nunca mais lembrar dela quando estiver lá no céu. Nós não vamos lembrar quem foi para o inferno. Mas quem foi para o inferno vai lembrar da gente. Esse é o sofrimento. Quem for para o inferno vai lembrar de Deus todos os dias. Por que eu não obedeci? Para de ser tonto. Para de passar a mão na cabeça, irmão. Faz o que Deus faz com a gente. Em nome de Jesus, eu quero uma Ferrari ali na porta agora. O senhor não veio? Chegou? Não? Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero isso. Toma. Toma. Irmão, para ganhar uma coisa tem que levar 10 não. Ou 20. Tem que merecer o que vai ganhar. Mas é bom, não quer dizer que é bonzinho. Mãe, eu quero um sapato. Mãe, mas a minha filha é muito bonzinha. Não. Para você ganhar, você vai ter que lavar 3 louças, vai ter que lavar mais 10 calças, vai ter que estender uma semana a roupa para você ganhar. Não basta ser boazinha. Tem que pagar o preço, irmão. Jesus era bonzinho? Sim ou não? Ele era amor, irmão. Ele era bonzinho. Perfeito. Ele pagou o preço. Ele disse, se você quer me seguir, vai carregar sua cruz também. Ele não deixou moleza para a gente, irmão. Esse amor que o pessoal prega aí, essa graça essa graça tortuosa aí, moderna, tem nada a ver com a palavra de Deus. Ele não é essa pessoa que fica passando a mão na cabeça. Esse não é o amor. Quem tem que passar a mão na cabeça, nem Deus passa a mão na nossa cabeça. Jesus passou a mão na cabeça do Pedro, para trás de mim, Satanás. Jesus passou a mão na cabeça do Sadraque, da Ananias e Safira. Roubaram Deus, eles morreu na hora. Morre.
Paulo falou para o cara que estava fazendo. O Paulo disse para um rapaz, ele nem estava lá em Coríntios. O cara estava tendo relação sexual com a própria madrasta. Paulo falou: morte para ele. Entrego a vida dele a carne dele para Satanás. Morre. Vocês não estão fazendo nada, mas eu daqui já estou decretando a vida dele para Satanás. Porque o cara que faz isso dentro da igreja, vocês não fazem nada? Você acha que eu vou deixar aqui na igreja o pessoal começar a fazer coisa errada para eu receber a maldição? De jeito nenhum. Se eu ver, eu vou falar. Queira, não gostando, eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para confrontar o teu pecado. É para falar para você, isso aí está errado. Não gostando, irmãos, é isso que Deus mandou a gente fazer. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Como que você vai se arrepender se você não sabe o que é o pecado? Hoje a igreja não prega mais pecado, prega bênção. Quer ver? Nós vamos chegar daqui a pouco nisso. Quem que te aprisiona, irmãos? O diabo. Olha aí. Jesus orou: venha a nós o vosso reino. Jesus mandou: buscar em primeiro lugar o meu reino. E Jesus voltará. Quando? Mateus 24, 14, desculpa. 24, 14. E este evangelho do reino, não da prosperidade, não da bênção, não de passar a mão na cabeça, que o pessoal prega. Não, sim. O pastor não está preocupado com a sua vida, ele está preocupado com o teu dinheiro. Se eu tivesse preocupado com o teu dinheiro, eu não falava isso, irmão. Eu deixava todo mundo no pecado, e a igreja estava 3, 4 vezes maior. Porque ninguém... Fala para o seu filho que ele está errado. Por que o povo fica pulando de igreja em igreja? Está procurando uma igreja que abençoa e que não fala contra o pecado dela. E que só fala de bênção. Porque se falar de pecado, eu não fico. Eu sou da graça. Eu sou salvo da graça. É pela graça que eu sou salvo. Vai. Quem vai entrar lá no céu com pecado? Na minha Bíblia diz que ninguém vai entrar com pecado. É pela graça. Então, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando que Jesus vem? Quando o evangelho do reino for pregado. Qual o evangelho que estão pregando, irmãos? O da omissão. Pastor, não, né? Às vezes o pastor omite a verdade, concorda com o divórcio. Por quê? Porque não quer perder um membro. Uma vez eu preguei sobre divórcio aqui, chegou um casal e falou: pastor, eu estou nessa situação, o que vai ser da minha vida? Eu falei: falar com Deus, porque a palavra de Deus não tem. A Bíblia diz: há pecados que é para a morte. Bom que nem ore mais. Tem gente que não adianta nem orar mais, irmão. Está tão enrolado. Casou na igreja, o pastor abençoou, aí dentro da igreja divorciou, arrumou a irmãzinha, o irmãozinho dentro da igreja, e o pastor foi e casou de novo. Vai ele e o povo para o inferno. Os dois, o pastor vai junto, porque ele abençoou uma coisa que não é abençoável. O que Deus uniu, o homem não. Deus abomina o... Não tem como abençoar um casamento desse. O pastor que abençoa um casamento desse, que ele conhece a história. Outro dia eu fui fazer um casamento, a pessoa viu que o negócio estava meio estranho. Acho que foi a Sueli que passou para ele. Lembra que o pessoal de Rio Preto queria casar aqui? Aí eu falei: dá o telefone, quero ligar para o pastor. Até hoje estou esperando, já casou lá. Eu vou ligar: por que você parou? Qual que é o negócio? Você morreu, é viúvo? Viúva pode casar, viúvo pode. Mas estando o seu marido vivo, o seu marido vai ser marido pro resto da vida. Irmão, não é um certidão de casamento que te faz você casado. É relação sexual. É transar, fazer sexo. É isso que liga a alma. Entendeu? É isso que liga a alma. Por isso que quem vem do mundo tem que desligar a alma. Porque era pecado da ignorância, a gente desliga. O crente, ele está casado com aquela pessoa que ela transou. A primeira vez, ela está casada pro resto da vida. O crente não pode reclamar porque conhece a palavra de Deus. E o que vai acontecer se casar de novo? Vai ficar em adultério pro resto da vida.
Não brinca não com a palavra, irmão. Não brinque não com a palavra. O pessoal está brincando de igreja. E é por isso que a igreja está fraca. A certidão de casamento é apenas legalização diante do homem. Mas o que faz uma aliança, irmãos, entre um homem e uma mulher? O que une um homem e uma mulher, irmãos? O que une uma aliança? Sangue. Derramamento de sangue. A Bíblia diz sem derramamento. E quando é que desce o sangue lá? Quando tem relação o quê? Para Deus é esse o casamento. Acabou. É até que a morte separe agora. Tem gente dentro da igreja que tem que matar uns 2 já. 3, 10. Que já saiu com todo. Igreja está assim, irmão. Igreja está assim. Pastor está fazendo isso. Filho de pastor está fazendo isso. Não existe divórcio para crente. Por isso que a menina e o menino tem que esperar a hora certa para casar e casar virgem. A virgindade não é frescura. É para que haja comunhão, casamento. E pastor, quem chegou na igreja não era mais virgem. Por isso cometeu o pecado da ignorância. Deus perdoa, desliga as almas. E o sangue de Jesus substitui aquele sangue que foi derramado. Jesus não vai substituir de novo. Ele morreu uma vez por você. Ele não vai morrer 2 vezes por você. Não fique brincando, irmão. A coisa é séria. O pessoal não está ligado. Mas o entendimento, o diabo cegou a pessoa. Falta de pregação não é. Palavra de Deus não falte. A Bíblia diz, não é que a palavra de Deus tenha faltado, mas o negócio é que nem todos que diz que é de Israel é israelita. Ou seja, nem todos são convertidos. Vamos terminar? Mateus 24, 14 já foi. 2 Coríntios 4, 6. Como que essa glória é revelada para a gente? Olha agora, como que a glória é revelada para a gente? Pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações. E quando eu falo derramamento de sangue, não é só com a mulher não, do homem também. Porque o homem, ele coloca o sangue branco, viu? Viu, menino? Ai, graças a Deus que quando tem relação eu não sangro. Não, sangro sim. A cor é diferente. Crente tem que casar virgem. Crente. Todo crente tem que casar virgem. Tem gente que já tem aliança com cachorro, com cabrita, com vaca. É verdade. Isso é abominação para Deus. Isso é abominação. Vamos lá. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Mais um. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, somos nós, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Deus usa um vaso de barro, irmão. Quer dizer que qualquer coisinha pode o quê? Cair, quebrar. Mais um. Até o 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Amém? Somos perseguidos, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazermos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelado em nosso corpo. Nós somos um vaso frágil, irmãos. Qualquer ventozinho a gente pode ficar resfriado. Qualquer problema a gente pode ficar abatido. Qualquer decepção a gente pode ficar desesperado. Mas com Jesus nós vencemos tudo isso. Com Jesus nós podemos tudo. Por isso que sem Ele nós não podemos fazer nada. Estou terminando. Vamos ver isso aqui de uma outra forma. Efésios 1,16. Não deixo de dar graças por vocês. Olha a oração do Paulo, irmãos. Presta atenção nessa oração. Para ver que tudo que eu falei hoje está aqui nessa oração de Paulo. Não deixo de dar graças por vocês,
mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Como é importante a revelação. No pleno conhecimento, porque quanto mais eu conheço Ele, mais a glória, mais eu vejo Ele. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu vejo Ele. Mais um. Oro também para que os olhos do coração, não esse aqui, porque esse aqui está no mundo físico, o olho do coração, o mundo espiritual. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Mas coração tem olho, pastor? O coração vê Deus, vê a palavra revelada, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou. Tem gente que não sabe, para que Deus me chamou? As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Mais um. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Como Ele é grande. Os que cremos, só para aqueles que creem. Só para os filhos. Conforme a atuação da sua poderosa força. Aí o 19, né? Mais um. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mais um. Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Mais um. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas. Olha aí, o designou Jesus como cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha agora o próximo, que é o seu corpo. Ele é cabeça da igreja, que a igreja é o corpo. Igreja, a palavra eclésia quer dizer assembleia. Quando alguém chegar para você, você é igreja, fala, não, eu não sou igreja, eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou templo, lugar consagrado. Por isso que Jesus disse, aonde houver 2 ou mais pessoas, eu estarei no meio delas. Ele não diz que vai estar sozinho com você. A igreja só se torna igreja onde tiver 2 ou mais. Agora, quando eu não estou em igreja, no corpo, quando eu não estou no corpo, que é a igreja, a palavra igreja quer dizer assembleia, eclésia, assembleia, é de várias pessoas. Quando eu não estou no corpo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que é Deus. Por isso que eu sou chamado templo do Espírito Santo. Deus está comigo, sozinho. Mas quando eu estou junto com os irmãos, eu torno igreja. Por isso que essa tese do desigrejado cai por terra. Você não precisa de uma igreja porque você é igreja. Fala para eles, mentira do diabo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? E só para terminar, para a gente participar da Santa Ceia, como é que essa revelação, através do que nós conseguimos ver Deus verdadeiramente? João 14, 19. E dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Jesus falou. Vocês, porém, me verão. Ó, o mundo não vai ver mais Jesus, mas os crentes vão continuar vendo. Porque eu vivo, vocês também viverão. Olha João 17, 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Mais um. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Mais um. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém? Então, nós vamos estar sempre com Jesus se nós realmente estivermos vendo Ele. Como que nós vemos Ele? Através da palavra. Hebreus 12, 14, encerramos.
Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem quem? Santos. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, lá na glória. Não, é aqui. Você precisa ver o Senhor. E o Senhor não se revela para aqueles que estão no pecado. Lá em João 9, a Bíblia diz que Deus não ouve a pecador. O Senhor nunca vai revelar a palavra para aquele que está no pecado. Seja santo, porque o Senhor é santo. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.